Fala, trader! Você já se perguntou qual é a real diferença entre análise técnica e leitura de fluxo? E mais, você sabe quando uma pode falhar e a outra pode te dar uma leitura muito mais clara do mercado? Muita gente chega aqui no day trade, né, achando que existe somente a análise técnica ou que somente a análise técnica é suficiente. Foi o meu caso lá no início, né? Muita gente falava de leitura de fluxo, né? Lá no início eu nunca dei muita importância, eu achava que acompanhar esses números aqui era uma loucura, né? Imagina ficar o dia inteiro na tela acompanhando esses números aqui, é para ficar louco mesmo, né? Brincadeiras à parte, né? Eu comecei pelo gráfico, né? Acabei vindo para a leitura de fluxo, né? E estou aqui onde estou hoje, né? Graças a Deus, vivo de mercado já há alguns anos, né? Comecei ganhando um pouco de dinheiro através da análise gráfica, mas chegou um momento que eu senti que faltava alguma coisa ainda, né? Eu senti que tinha mais oportunidades, que o mercado financeiro, né, através da análise técnica, é totalmente possível de fazer dinheiro, né? E conheço vários traders que fazem dinheiro com análise técnica, também através da leitura de fluxo, tá? Estou aqui sem clubismo, né? Tanto é porque eu compactuo das duas escolas, digamos assim, né? Tanto de análise técnica quanto leitura de fluxo, tá? Claro que a minha paixão, né, tive uma queda um pouco maior aí pela leitura de fluxo por N fatores que eu vou detalhar eles aqui para vocês, tá? Mas não quero falar que nenhum é melhor que o outro, tá? Quero só mostrar aqui, né, apontar aqui alguns fatores, algumas particularidades de cada um, tá? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui sobre análise técnica, né? Deixa eu abrir aqui o nosso gráfico, né? Tem até tô com o dólar cheio aberto aqui, tá nos 5 minutos, dia de hoje, tá? Hoje, dia 22 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo. Primeiro de tudo, o que é análise técnica, né? A gente deve primeiro saber explicar o que é análise técnica, né? Ela é baseada em gráficos, né? Em candlesticks, que a gente chama, né? Que são isso daqui, tá? A gente consegue ver aqui, ó, padrões de preço, padrão de candlestick, figuras gráficas, a gente consegue usar suportes e resistências, né? Média móveis, vários indicadores aí, né? Aqui a gente tem a média móvel de 200, tem VWAP, né? A gente pode usar a Fibonacci, então tem várias coisas, né? Várias utilidades através da análise técnica. A gente consegue ver a tendência dos ativos também, né? Então, a análise técnica a gente consegue, digamos que assim, avaliar bastante aonde que pode a tendência que o mercado está se formando, né? Então, por exemplo, vamos pegar o início do dia hoje, né? O dia abriu aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha de desenho. O dia abriu aqui hoje, ó, nesse candle aqui, tá? O candle 1, tá? O que que a gente tem aqui no início do dia? Tá? Muita gente começa ali no início do dia, tem essa forte puxada aqui no dólar, né? E o mercado chegou aqui, até esse ponto, né? Até vou deixar uma linha aqui nessa região, tá? 354, a gente tem uma máxima aqui, tá legal? Uh, Quem é grafista, o que que ele vai fazer? Bom, ele vai começar, primeiro de tudo, que era o que eu fazia, tá? Traçar alguns suportes e resistências. Então, se a gente vê aqui, ó, uma máxima do dia anterior está um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Opa, está um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Deixa eu copiar, ó. A gente vai ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, a máxima do dia anterior aqui no 350, tá? Então, se a gente voltar um pouquinho mais os dias, ó, o que que a gente tem no 354 ali que eu marquei, ó? Praticamente não tem muita coisa, né? Então, por que que o dólar, nesses primeiros minutos aqui do dia, ó, ele parou aqui no 354, né? Tendo em vista aqui o 350 que a gente marcou, que é essa marcação aqui, ó, é a máxima do dia anterior, ou seja, tende a ser um ponto importante para o dólar chegar até aqui, né? Tocar aqui no 350 e tende a voltar. É o que eu fazia bastante na análise técnica, isso, né? O famoso suporte e resistência que o pessoal aprende lá no início, né?
O fato é que você vendo a análise técnica, você não sabe em que momento que o preço vai segurar ou o momento que o preço vai romper essa região, né? Você não tem muitos parâmetros técnicos, a não ser que, claro, existem vários, digamos que módulos para você operar, né? Vários setups para você operar, né? Tem gente que vai operar, digamos, chegou numa resistência, o cara vai vender já quando tocar aqui nessa região, o cara vai esperar um padrão de candle, vai esperar mais alguma confluência com Fibonacci, sei lá, média móvel longa, média móvel curta, vai ter várias possibilidades, mas eu não vou entrar em fatores aqui específicos de cada estratégia, tá? Já estudei várias, mas hoje eu opero através da leitura de fluxo. Hoje eu não existe um setup para mim operar, tá? Existe uma leitura, uma interpretação através do fluxo, tá? Então eu vou chegar lá. Então digamos que você vende aqui nessa região aqui, no toque nessa venda, né? Onde vai ficar o teu stop? Pode ficar um stop curto, né? Muitas vezes você pode ser estopado, né? Porque o mercado rompeu essa região aqui, tá? Então, você, através da análise técnica, você não está vendo o que aconteceu aqui. Você está vendo os candles aqui, está vendo que o comprador não consegue romper e está vendo que o vendedor também não está conseguindo trazer para baixo esse movimento. Tá? Mas, através da análise técnica, você não sabe dizer com exatidão, né, com precisão, o que está acontecendo aqui. Então, digamos que a análise técnica ela mostra mais o passado, ela é legal para a gente ver os movimentos que passaram, tendências, né, possível alvo. Claro que é importante a gente ter essas regiões aqui de máxima, né, suporte e resistência marcadas, né, faço meu panorama para mercado todos os dias, mando no Close Friends aqui para o pessoal. Inclusive, né, se você quiser assinar o Close Friends, está o link aí. Vou deixar aqui na descrição. Também, aproveitando a deixa, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para eu continuar trazendo esses tipos de conteúdos aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, ó. Análise técnica, digamos que a gente consegue mais avaliar o passado, a gente não consegue dizer o porquê, né, o presente aqui, o porquê que rompeu, o porquê que segurou um pouquinho mais acima, o porquê que o comprador está segurando aqui, o que está acontecendo aqui, é o comprador que está segurando, é o vendedor que não está agredindo, o que está acontecendo aqui nessa mínima, né? Digamos que a gente vai puxar uma FIBO, né? Quem gosta de traçar FIBO, vai pegar esse primeiro movimento aqui do dia, ó, o mercado segurou aqui na primeira retração de Fibonacci, né? Junto com o VWAP. O que vai acontecer? Muita gente, ó, deixou até um padrãozinho de candle, né? Vai comprar, ó, chegou a ativar aqui, ó, vai estopar abaixo aqui desse candle, pô, te ativou ali, né, o seu alvo, aliás, ativou a sua entrada. Deixa eu até dar um zoom melhor aqui para a gente ver aqueles candles aqui, ó. Olha só, esse candle aqui, ó, deixou um padrão de candle aqui, esse candle 8, tá? A gente tem aqui, ó, VWAP, tem o primeiro ponto de Fibo, deixou um padrãozinho de candle. Uma sombra inferior, mostra uma força mais compradora. Você vai fazer o quê? Você vai botar sua entrada aqui, ó, no rompimento desse candle. O candle seguinte abriu, ativou essa entrada e o valor, né, o trade nem anda a favor. E onde está o teu stop? Ligeiramente, normalmente abaixo do candle que ativou aqui, né? O trade nem anda a favor, ele vem aqui e te stopa, né? Aí você fica pensando, putz, o que eu fiz de errado aqui? Você não consegue explicar o motivo que aconteceu aqui por trás desse trade, né? Percebe que começam a faltar explicações aqui agora, né? Você fez esse trade, legal, retração de Fibonacci, VWAP aqui junto, também temos aqui, ó, fechamento do gap, que também tende a ser um ponto importante. Temos aqui um padrão de candle, o trade foi ativado e não deu sequência. Por quê? O que aconteceu aqui nessa região? Falta ainda alguns detalhes que você não sabe explicar vendo o gráfico. Quem que é capaz de explicar isso? O fluxo, tá? Através da leitura de fluxo aqui, hoje, o que a gente estava vendo, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês o que eu passei no Close Friends hoje também. A gente viu essa forte puxada de alta, né? O mercado fez essa pequena acumulação aqui, né? Tentou fazer um pullback, mas o que significa isso aqui, né? Deixa eu até deixar um quadradinho aqui, ó. Essa região. O mercado tentou formar uma região de respiro raso, né? O que é um mercado de respiro raso? É um mercado que praticamente não dá o pullback, né? Se a gente for ver aqui, ó, ele não veio puxar a primeira retração de Fibo,
né? Ele chegou aqui ao próximo da primeira retração de Fibo, mas não veio, né? Ou seja, tende a ser o mercado mais forte para compra, para vir puxar aqui o mercado forte para cima. Mas também não aconteceu, né? O mercado ficou acumulado aqui. Por quê? Aqui embaixo a gente conseguia ver claramente comprador passivo absorvendo aqui as regiões, né? Um comprador mais passivo. E quando ele chegava nas máximas, que era para ele dar a sequência por conta desse respiro raso, o mercado, né, o comprador acabava exaurindo aqui nesse movimento. Então a gente conseguia ver claramente que o fluxo de compra praticamente não estava entrando aqui nessas máximas, né? E quando ele entrava, ele era absorvido, ou seja, tinha vendedor defendendo a região de máximas e ao mesmo tempo o comprador ia cada vez perdendo mais forças, né? Tanto é que depois o vendedor toma conta do mercado e vem, consegue perder essa região, né? Eu desci vendido aqui nesse movimento hoje, tá? Acabei saindo aqui, ó. Foi um trade que consegui surfar aqui, ó, 14 pontos por conta que eu larguei uma parcial, tá? Então encerrei o dia aqui hoje com 7 pontos de mão cheia, tá? Bati minha meta do dia aí de 7 a 10 pontos, tá? Mas aonde que eu quero chegar? O fluxo, ele é capaz de mostrar para mim o que estava acontecendo aqui. Eu consigo explicar com clareza o que aconteceu quando chegava aqui próximo da máxima e o que estava acontecendo quando o trade estava aqui nessa mínima, né? Por que ele ficou consolidado? Eu consigo explicar todo esse movimento detalhadamente porque eu estou lendo a leitura de fluxo. Eu estou vendo o que está acontecendo por trás dos panos aqui, né? Por trás das cortinas, por trás do candle. Eu consigo explicar detalhadamente. Então aí que está o X da questão. Quando eu cheguei lá no meu início para operar gráfico, né, faltava essas informações. Então eu queria ir buscar mais conhecimento. Aonde que eu fui encontrar isso? Através da leitura de fluxo, tá? Mas, mais uma vez, não estou dizendo que o gráfico não funciona. Existem vários setups, digamos assim, né, que funcionam, que tendem a viver por um bom tempo. Claro que depende muito de ciclo de mercado, né? Setup, você está dependente de um ciclo de mercado e falta contexto, tá? Falta um real entendimento de mercado que somente o fluxo vai te passar, tá? Mas eu não quero que você ache que é só o fluxo que funciona, que é só a análise técnica que funciona, mas sim, o cenário ideal perfeito seria o quê? Uma junção dos dois. Por que ficar dependente só de um? Por que você não junta os dois, né? A análise técnica é como se você estivesse aqui vendo. Vamos pegar um exemplo bobo aqui, né? Digamos que você está aí com o seu GPS aberto, né? Você vai viajar. O gráfico é, digamos que é um mapa da cidade, né? O gráfico é o que as ruas que você está vendo, né, onde que você deve passar ou não, e o fluxo vai te mostrar ali em tempo real como que está o trânsito naquele momento, né? Então você vai saber, ó, chegou aqui nessa máxima que começou a ficar congestionado, né? O que que aconteceu? Está tendo absorção, está tendo uma exaustão. Então você, através da leitura de fluxo, você consegue ver os movimentos que acontecem por baixo dos candles, né? Muitas vezes você vai acabar evitando de cair em pegadinhas, né? De vender numa resistência que ela acaba sendo violinada, né? Foi rompido aqui, ó, provavelmente você tomaria um stop. E também esse exemplo que deu. Se você está lendo o fluxo aqui nesse momento, muito provavelmente não teve gatilhos aqui de compra para você fazer uma compra, para dar o pullback aqui na sua operação. Por mais que aqui na análise técnica teve FIBO, teve padrão de candle, teve VWAP, igual a gente mostrou aqui, mas o fluxo não estava mostrando gatilho de compra, tá? Igual eu falei para vocês, tanto é que eu desci vendido aqui porque não tinha comprador até esses momentos. O comprador foi chegar aqui nesse 12º e nesse 13º candle. Foi a hora que eu saí da uma operação e de fato o mercado virou, voltou a subir, porque aqui nesse ponto chegou fluxo, tá? Então, o ideal é a gente fazer o quê? Fazer uma junção dos dois, né? Faz uma junção do gráfico, faz uma junção do fluxo, né? Opera em regiões que são importantes tanto graficamente quanto no fluxo. Então, vamos puxar um pouquinho mais para baixo aqui agora, olha só. O mercado foi dar um pullback aonde? Num topo anterior um pouquinho mais importante, né? O fluxo estava onde aqui? Aonde que o comprador chegou? Aqui, tá? Então eu consigo, através do fluxo, além de ter uma confirmação, né, uma precisão melhor na minha entrada, eu também consigo ter stops mais curtos.
né? Eu posso topar aqui abaixo, ou às vezes não precisa nem estopar na mínima aqui do candle, né? Eu já vejo que tem comprador segurando mais cedo, né? Mais tarde aqui nessa região. Faço uma compra aqui, por exemplo, o mercado vai embora, né? A gente pode buscar o que agora? Alvos. Aonde que a gente tem alvo? Ah, tem a máxima lá do dia, né? Que a gente viu formar ali através da análise técnica também. Então a gente começa aí fazendo essas confluências, né? Mostrando que fazendo as entradas pelo fluxo, a gente pode projetar alvos através da análise técnica e tirar um maior proveito, né? Fazendo entradas no fluxo com maior precisão, com stops mais curtos e consegue alongar essas operações através da análise técnica, né? A gente vai ter um alvo traçado mais longe, claro que a condução do trade toda a condução do trade será através do fluxo, né? Pode ser que surgem regiões no meio do caminho aqui, por exemplo, que podem travar o trade, né? Então, a gente tem que estar a todo momento de olho no fluxo, mas um possível alvo, digamos que pode retornar para as máximas, né? Compramos aqui, aonde que o mercado pode ir agora? Tem região no meio do caminho? Não tem. Então, primeiro alvo seria o quê? As máximas do dia. Pode ser que forme uma região aqui no meio do caminho? Pode formar uma região aqui no meio do caminho. O fluxo pode segurar essa região e o mercado começar a criar um pivô de baixa aqui nesse momento. Então a gente vai estar participando aqui, ó, de todo esse movimento, né? Pode ser que o mercado faria mais um pivô de baixa aqui nessa situação. Provavelmente o comprador também não entraria aqui, tá? Mas é isso, pessoal, né? Queria só explicar um pouquinho para vocês aí um pouquinho dessa diferença, né? Mas a junção das duas aqui é uma excelente escolha, né? A gente não precisa ficar só dependente de análise gráfica, também não precisa ficar só dependente de análise, né? Da leitura de fluxo, tá? Mas para mim, o coração do mercado é a leitura de fluxo, tá? O mercado não existiria candles sem o fluxo por trás, né? Então, a leitura de fluxo ela é muito importante para a gente aprender a ter muito mais precisão nas entradas e entender de fato o contexto do mercado. Começa a fazer parte do mercado, parece que você se encontra conectado. E uma outra facilidade que eu estava até esquecendo de falar é a capacidade de operar ali até umas 9h30, 9h40, no máximo 10 horas. Você já está com a meta batida tranquilamente aí, ó, em 95% dos dias, 90% dos dias, até as 10 horas da manhã, você já está com a tua meta batida, né? Você não precisa ficar no gráfico aqui o dia inteiro esperando dar um padrão de candle, dar um pullback, chegar numa resistência, num suporte para você fazer essa operação. No fluxo você participa do início ali do mercado, da montagem de posição dos players, você começa a pegar esse contexto inicial, que é onde está o maior volume do mercado, né, na abertura do mercado, né, o momento mais volátil do mercado ali tende a ser a abertura, então você acaba participando junto ali dos players dessas montagens de posição ali, que os players acabam fazendo no início do mercado, né, montagem, desmontagem, posição, enfim, tá? Então, uma das facilidades, né, o que me ajudou muito, né, a vir para o fluxo lá no início foi que eu passava o dia inteiro na frente da tela olhando o gráfico, esperando alguma oportunidade, e o fluxo hoje me dá uma total liberdade, que é o que o trade quer, né? Quem vem para ser trader, né, para seguir essa profissão, o que ele mais quer é o quê? É liberdade, né? Ter tempo com a família, ter qualidade de vida, poder ir para a academia o horário que quiser, né? Ficar com mais tempo livre durante o dia. A leitura de fluxo me proporcionou isso, tá? Eu trabalho aqui, ó, no máximo 1 hora do meu dia aqui durante a manhã e eu tô com o meu resto do dia aí livre. Claro que hoje eu tenho minhas mentorias, né? Uh, faço aqui, produzo aqui conteúdos para vocês aqui no YouTube, tá? Também tenho meus compromissos, enfim, mas a leitura de fluxo me trouxe toda essa liberdade que eu tenho hoje em dia, tá? Então, aí, ó, faço aí uma junção das duas, tá? No meu treinamento completo aqui, ó, mais de 80 aulas gravadas, tem lá análises técnicas, né? Tem um e-book ali também completo sobre análise técnica para você estudar, tá? E também o foco dele aí, que é o tape reading, né? A leitura de fluxo aqui no dólar futuro, tá? Então, lembrando, ó, tá com promoção aí, link de desconto aí na descrição do vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Queria mostrar só para vocês aí esse detalhe, né, entre leitura de fluxo e
análise técnica. Fechou, pessoal? Não se esquece de deixar o like no vídeo, ajuda muito aí o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.